Saudação a todos. Esta é mais uma preleção aqui do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Antes de iniciarmos, façamos uma pequena prece. Vamos agradecer ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos. Que tenhamos paz e serenidade, que nós consigamos, com estas reflexões, aqueles ensinamentos para utilizarmos na nossa vida. Que eles sejam entendidos, sejam assimilados, mas principalmente que cada um de nós consiga aplicar estes ensinamentos no seu dia a dia. Que tenhamos o amparo da espiritualidade e que essa mensagem seja um guia seguro nas nossas vidas. Que essas reflexões nos tragam sabedoria nas decisões, com paz, equilíbrio e consolo. Graças a Deus. Nesta semana, vamos refletir sobre um capítulo que é chave para nós, que é o capítulo 19, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Este capítulo tem o seguinte título: A fé que transporta montanhas. Vamos encontrar, nessas passagens morais que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essas abençoadas explicações dos Espíritos que nos ajudam a refletir. E nessa oportunidade, vamos avaliar a fé. E entender que essa é uma virtude que nós devemos cultivar em nós. E aí podemos perguntar, de onde nasce a nossa fé? Ou então, podemos perguntar, como podemos desenvolver a nossa fé? E aí podemos usar um exemplo bastante simples, que é alguém que quer aprender alguma coisa, um esporte, por exemplo, e ele vai treinar. E após treinar, ele vai para o jogo. Podemos, com essa simples comparação, dizer que a fé é isso mesmo. Nós temos que desenvolvê-la, treinar essa fé, através de reflexões, através de estudos, do raciocínio. E aí vamos nos preparar para o jogo. Certamente temos a teoria e temos a prática. Na teoria estudamos bastante, refletimos e tentamos o melhor possível. Entender aquilo que nos acontece, termos prudência diante das dificuldades da vida. Então, a nós amadurecermos essa fé nos dá isso, E é somente com a prática, ou seja, com os problemas, com as dores da vida, que nós vamos de fato verificar a que ponto está a nossa fé. Na vida os problemas acontecem. Nós devemos ter muito cuidado se nós não cuidarmos bem de como estamos lidando com os problemas. Mas esse é um grande desafio que todos nós temos algumas vezes dificuldade de enfrentar. Agora, podemos ter certeza, isso é uma certeza, é melhor que cada um de nós faça o seu treinamento com as suas reflexões e principalmente fazendo caridade, olhando as necessidades do próximo. Treinamos naqueles momentos de bonança, de tranquilidade, então nós devemos refletir, treinar. Agora, quando vem os problemas, isso nos sustenta, nos dá a capacidade de enfrentar estes problemas. E aí nós vamos ser amparados muitas vezes pela espiritualidade, porque conseguimos, através da nossa fé, essa sintonia com o mundo espiritual. Os Espíritos nos dizem, no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm
os seus artigos de fé. Muito bem, os Espíritos estão nos mostrando e nos fazendo lembrar, né, que existem muitas religiões e que muitas vezes elas se prendem aos dogmas, né, a fundamentos imutáveis, tá certo? E também se prendem a cerimônias, a imagens, vestimentas diferentes. E certamente podem ser ambientes muito bonitos, podem ser ambientes solenes, né? Não nos cabe julgar, né? Mas devemos refletir se de fato aquilo está nos abastecendo, se nós estamos conseguindo tirar proveito daquilo. Né? Uma coisa é certa, esses ambientes são ambientes de paz, de tranquilidade e nos levam de fato à reflexão. Né? E assim que alguém, né, que consiga se abastecer, muito bem, tá? Vai em frente, seja feliz. Né? Agora, muitas vezes as pessoas ficam de forma passiva, né, e se deixando conduzir, né, sem refletir, sem raciocinar. Portanto, não é de fato uma crítica, né, mas nós analisarmos se para nós aquilo está fazendo sentido, né, se aquilo está nos trazendo paz, está nos trazendo tranquilidade. Certamente tudo é válido, né? Tudo para se procurar essa melhora interior e essa capacidade de ajudar o próximo. Todas as ações nesse sentido são muito bem-vindas. Né? Mas existem, né, nesse sentido religioso, algumas vezes, um apego exagerado ao material, um apego exagerado aos dogmas. E aí nos leva ao que os espíritos nos dizem, a uma fé cega, que nada examina, simplesmente aceita. E aí sai do controle da nossa razão, né? Porque aquilo acaba não fazendo sentido. Então acontece é que a cada passo dessa fé cega, e ela vai se chocando com a evidência da razão. E muitas vezes cria desilusão, porque não se consegue explicar aquilo que nos acontece. Né? Por outro lado, essa fé cega também pode levar aos excessos, com demonstrações esdrúxulas, né? E mesmo pode levar ao fanatismo, na tentativa, muitas vezes, de querer impor a sua fé. E aí é possível constatar, né, que essa fé cega, os espíritos nos dizem, que hoje em dia talvez seja a que mais produza incrédulos. Pois aqueles praticantes que não refletem não conseguem entender quando aparecem os problemas, quando as coisas não dão certo, como prometido, como pediram que acontecesse. Então isso cria desilusão. E existe muitas vezes, né, a espera de uma salvação, que é uma coisa que vem de fora, né, sendo que, na verdade, isso vem de nós, vem de dentro de nós, vem da nossa evolução, da nossa melhora, do nosso entendimento, do nosso raciocínio. Curioso, né? Muitas vezes, seitas nos preparam para a vida sem dor, como se a vida fosse, de fato, permanentemente um mar de rosas. E nós sabemos que isto não é verdade. Porque a fé cega, ela é imposta pelos dogmas. Se faz algo sem uma explicação, existe uma abdicação da razão. Né? Então, se aceita sem passar pela nossa razão. Na fé cega, nós abrimos mão de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, que é o nosso raciocínio e o nosso livre-arbítrio para escolher com razão os caminhos que nós queremos seguir, e não o que é ditado para nós. Então essa capacidade de raciocínio é fundamental. Porque aquele que tem uma fé raciocinada,
Ele pondera nas evidências, ele faz as suas reflexões, usa o seu bom senso, e aí ele vai ter a segurança nas suas ações. E aí não vai temer, né? Por exemplo, a mudança em função do progresso do conhecimento. Quando aparecem os problemas, a fé, essa fé raciocinada, nos dá força, né? E não nos estaciona, né, sem refletir. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo tem a seguinte frase: porque só é inabalável a fé, que pode enfrentar com a razão, face a face, todas as questões que nos aparecem, em todas as épocas da humanidade. Então é usando a razão. Isso quem nos diz está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso transfere para nós a decisão de crer e ter fé, e não em posições que nos faz ficar reféns, dependentes. Assim, essa fé não pode ser imposta através de dogmas que não compreendemos e nos deixam, portanto, dependentes de algo externo a nós. Pior ainda é quando alguns são presos pela culpa, pelo pecado, pelo castigo. E aí nós nos tornamos devedores, como se nós tivéssemos uma dívida, né? E nada disso é de fato verdade. Porque isso significa julgar. E o próprio Jesus disse lá em Mateus: não julgueis para não ser julgado. Tudo que erramos nessa vida devemos aprender e melhorar, e não nos afundar em culpa, com medo de castigo e coisa do tipo. Assim, a fé não se impõe de fora para dentro, mas se desenvolve dentro de nós, através dos estudos, através das reflexões, das nossas boas ações, da nossa relação com o próximo. Isso é que nos fortalece a fé, com a nossa oração, que nos faz sintonizar com o mundo espiritual. Então, as provas, né, que precisamos para construir a nossa fé, elas são abundantes. Vamos observar. Imagine as leis da natureza. Existem as leis físicas, não é isso? Todas as leis que nós conhecemos, as leis da gravidade, todos os tipos de leis que fisicamente nós conhecemos. Mas devemos lembrar que existem as leis morais. E essas leis morais, quem nos passou com brilhantismo foi Jesus. Jesus nos traz as leis morais de como devemos nos comportar. Ele não traz a culpa, o pecado, o castigo, nada disso, né? Porque nós verificamos assim a evidência da beleza das leis divinas, né? que são as leis físicas e são também essas leis morais. E aí podemos lembrar das nossas inúmeras reencarnações. Sempre teremos oportunidade, a chance sempre do recomeço. Mas não precisa ser na outra encarnação, pode ser agora. Nós podemos refletir, melhorar, aprender, ficando tranquilos e enfrentando de forma serena os problemas que nos apresentam. Eles vão existir. Não adianta que nós pensemos que nunca passaremos por problemas. Agora, se a gente não conseguiu num certo momento, nós não podemos desistir, né? Se não conseguimos tratar de alguma coisa muito difícil, alguma coisa que nos acontece, nos esforcemos. Teremos outras oportunidades. E é só com o aprendizado que nós vamos passar adiante, vamos evoluir. Portanto, a fé verdadeira, ela é amadurecida. E essa fé verdadeira, é a mãe de todas as virtudes, nos dizem lá os espíritos, né?
que vão conduzir a nossa evolução. Podemos dizer que essas virtudes, né, elas nos conduzem a Deus, nessa caminhada que nós temos, né, nesse sentido de nos aperfeiçoarmos. Portanto, a esperança, a caridade, elas são naturalmente uma consequência da nossa fé. Aquela fé sustentada, que nos sustenta, né? Que nos transforma em fortalezas morais. Pois tudo se justifica. E isso nos traz tranquilidade e serenidade diante dos problemas tão difíceis pelos quais nós passamos, né? E aí perguntamos mais uma vez, de onde vem a fé? E os espíritos dizem, a fé é um sentimento inato no homem, da sua destinação. Inato, então, significa já está em nós. Nós precisamos evoluir. Como quando pretendemos aprender alguma coisa. Nós temos a capacidade, mas precisa do nosso esforço. Não é meramente uma salvação que surge do nada. Não, é necessário o nosso esforço. E aí os espíritos ainda dizem, é a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Podemos dizer, através da sua boa vontade, como diz um filósofo, que é o que nós temos, a boa vontade. A fé está, portanto, relacionada com nossa vontade. E melhorar tendo entendido que existem essas leis divinas, as leis físicas e as leis morais. Os espíritos nos ensinam que então existe essa fé humana, existe uma fé divina, né? A primeira está relacionada com as coisas da terra, com as questões nesta encarnação, e é interessante porque esta fé de que as coisas vão acontecer e nós devemos nos esforçar para acontecer da melhor maneira possível. Tem aí a nossa vontade, né? E também tem a nossa capacidade de termos coragem de enfrentar, termos paciência, mas também termos resignação quando as coisas não acontecem como esperávamos. Portanto, é uma questão de sobrevivência neste mundo de provas e expiações. Então nós podemos muito bem usar as leis de Deus a nosso favor. E aí nós temos também, né, aquela fé divina. A fé divina, né, nos explicam os espíritos, tem a ver com a nossa vida espiritual, porque o que fazemos aqui é para nos preparar, para nos fazer evoluir para esta encarnação e para a nossa vida espiritual e para as outras reencarnações. Estamos melhorando, como se estivéssemos num curso. Né? Vamos aprimorando, aprendendo, nos esforçando. Vejamos o que dizem os espíritos lá. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas atitudes, tirar da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda neste caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há más inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. Um texto primoroso, né? Então nossa fé tem repercussão na nossa vida, nesta encarnação e na nossa vida espiritual. E a fé nos faz realizar aqueles supostos milagres, né? Que na verdade nada mais é do que o poder de ação sobre o que nós podemos ajudar os outros
e podemos ajudar a nós mesmos. É o que os espíritos dizem, um nome magnetismo, né, que é esse poder de influenciar, né, é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. E eles continuam, né, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos, que antigamente foram qualificados de milagres. Ou seja, na verdade não são milagres de coisas absolutamente inexplicáveis. Muito provavelmente não saberemos explicar, mas sabemos que é uma influência, por exemplo, positiva em relação aos nossos irmãos. E finalmente os Espíritos nos passam uma lição do poder da fé. Eles dizem o seguinte: eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das capacidades humanas, das faculdades humanas. Então nós temos sim condições de desenvolver as nossas virtudes e as nossas faculdades. Agora, não estamos dizendo que isto seja fácil. Não é isso que estamos dizendo. Mas entendendo que isto é possível com a nossa boa vontade. Portanto, os desafios são grandes, com as dores da vida, com as perdas, com as injustiças que nos fazem algumas vezes, com as doenças dos outros, com a nossa doença muitas vezes, com o envelhecimento. E tudo isso, na verdade, são leis naturais que nós, com a nossa vontade, podemos tornar melhores e tornar alavancas para a nossa evolução. Ou seja, cabe a nós, somente a nós, não vem de fora, né? E aí nós não devemos nos deixar abater, né, e saber que podemos retomar o caminho da fé raciocinada. Né? Passaremos pelas angústias da vida, certamente com mais tranquilidade, com mais paz e com mais conforto, se exercitarmos essa fé raciocinada. E ela nos dá poder, a fé raciocinada nos dá poder, porque nós não ficamos refém, nós usamos o nosso raciocínio, o nosso bom senso, a nossa inteligência. E é certo que não conhecemos tudo, tá? Mas cada um tem em si o sentimento da existência de Deus, observando simplesmente as leis. Com essa fé robusta, teremos perseverança, teremos energia para a nossa evolução. A fé proveitosa é aquela fé ativa, aquela fé que nos dá esperança e nos motiva a caridade e ajudar o próximo. Podemos influenciar, podemos melhorar a vida dos outros e podemos melhorar a nossa vida, nos mantendo serenos diante das dificuldades. Tenhamos a fé na sua plenitude, com a sua beleza, com a sua pureza, com a sua bondade. E o Espírito José nos diz: amai a Deus, mas sabei por que o amais. Saber que Deus existe e se mostra através das suas leis. E essas leis nós não temos como negar. E os Espíritos dizem: a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce
porque se tem a certeza. E só se está certo quando se compreendeu. Lembremos das provas, né, que nós temos, por exemplo, nos cursos, nós temos as provas, não é isso? Nós estudamos e temos as provas pelas quais nós devemos passar. A fé, sim, ela pode transportar montanhas. Não as montanhas físicas, mas as montanhas do medo, as montanhas da preocupação exagerada, as montanhas do desânimo. São essas montanhas que a fé realmente transporta, né? Transporta para longe de nós. Né? E a fé pode mudar nossa perspectiva diante das dificuldades da vida, que podem ser simbolizadas pelas pedras do caminho. Todos nós temos as pedras no caminho. E quando nós exercitamos essa fé, o que nós conseguimos é transformar as pedras do caminho em alavancas para a nossa evolução. Que as dificuldades não nos derrube, que as dificuldades nos fortaleça através dessa fé raciocinada, como nos ensinam os bons espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Enfrentar as dores da vida com serenidade, com calma, com muita esperança, com muita paciência, com muita coragem, né? Com muita alegria. Isto é o que nos leva a essa fé raciocinada, pois a tristeza exagerada nos paralisa, a revolta cega nos prende e o desespero é inútil. Portanto, tudo é uma questão de perspectiva, de amadurecermos o nosso olhar frente às dificuldades e aceitar com paciência, tendo coragem e tendo resignação. Tudo, portanto, é uma questão do nosso pensamento, da nossa boa vontade para o nosso amadurecimento e a nossa evolução. Estamos aqui para evoluir, para melhorar, para seguir em frente, não é isso? Terminamos assim essas reflexões sobre essa parte tão bela, né, do Evangelho e façamos agora as nossas vibrações, que são aqueles pensamentos positivos, né? Lembremos daquela palavrinha lá, o magnetismo, que podemos influenciar, pensarmos nas outras coisas, nas outras situações, nas outras pessoas. Né? Vamos primeiramente vibrar por aquelas pessoas que estão passando por graves problemas de saúde, aquelas pessoas que estão nos hospitais, que elas tenham paciência. Vamos vibrar por aqueles que estão com problemas no seu dia a dia, algumas vezes problemas materiais mesmo, que eles tenham a compreensão daquela situação e força de vontade para melhorar. Vamos vibrar agora pela nossa família, por aquelas pessoas que estão próximas a nós, mas em especial aquelas pessoas mais difíceis, que nós precisamos ter mais paciência. Vamos vibrar pelos nossos familiares. Finalmente, vamos vibrar pelo nosso país, que nós tenhamos cada vez dias melhores, né? que exista sabedoria para esta melhora. Portanto, fiquemos todos em paz, nutrindo a nossa fé com tudo que nos acontece e não deixando ela desfalecer. Né? Momentos difíceis virão, mas pensemos, temos aquelas armas que podem ser usadas, o Evangelho para as nossas reflexões, essa capacidade de raciocínio que nós temos e as orações que podemos fazer
para os nossos irmãos da espiritualidade que vão nos ajudar certamente. Saudação a todos.